O JR 15 Minutos fala hoje sobre o maior sonho de quase metade dos moradores das favelas brasileiras. Algo básico, né? Poder ir e vir com tranquilidade, com liberdade mesmo. Esse é o principal desejo apontado na pesquisa Sonhos da Favela, do Instituto Data Favela. Os dados mostram uma população jovem, trabalhadora, cheia de planos e sonhos, mas que ainda enfrenta desafios que são estruturais, que atravessam o dia a dia deles. Para entender o que esses números revelam sobre as prioridades e os caminhos possíveis, eu converso hoje com Cléo Santana, que é co-presidente do Instituto de Pesquisa Data Favela. Bem-vinda. Muito obrigada. Cléo, vamos começar destrinchando um pouquinho o que você considera mais sensível e importante dessa pesquisa, por favor. Edu, a gente realizou essa pesquisa e o foco dela é entender quais são os sonhos, quais são as aspirações do favelado, né? E aí, para quem lê a nossa pesquisa na íntegra, vai ver que para chegar no bloco de sonhos, que é o último da nossa pesquisa, primeiro a gente entendeu um pouco mais sobre o contexto. Então a gente pergunta como que essas pessoas avaliam o fornecimento de energia na sua região, como elas avaliam o transporte e por que a gente fez isso? Porque a gente aprendeu aqui no nosso ecossistema que para sonhar, né, a forma como a gente sonha, ela é diretamente impactada pelo nosso entorno, né? Então essa pesquisa trouxe dados incríveis, mas que mostrou como o contexto ele tem relação direta com o que o favelado sonha, né? Com o que as pessoas, no geral, sonham. E qual você elencaria que é a prioridade mais urgente dessas pessoas? Ela está ligada diretamente ao ir e vir? Sem dúvidas, a pesquisa destaca ali que o principal sonho do favelado ainda é poder ir e vir com tranquilidade, né? E aí a gente vê como o favelado está sonhando com o básico. Tem um outro destaque também na pesquisa, que 26% apontaram ali que desejam saneamento básico, né? Então, quando a gente olha para o reflexo do que isso traz na relação do que você sonha, a gente teve uma resposta muito marcante que traz assim: o meu sonho é não ter mais esgoto a céu aberto na favela, né? Então é o básico ali que o favelado ainda não está conseguindo acessar. Mas quando a gente fala, Cléo, em ir e vir, nós estamos falando tanto do esculacho da polícia quanto da barreira que o bandido impõe, né? Conta um pouquinho mais sobre o que a pesquisa revela e quais são as histórias que chegam através desses números. Bem, uma coisa que a gente pode perceber ali na pesquisa tem um dado que revela que 4 em cada 10 não confiam que nenhuma instituição possa defendê-las, né? Isso é muito grave, né? Então, como que você não confia numa instituição pública que deveria estar ali para poder pensar no seu bem-estar social e você simplesmente não confia nessa instituição? Isso revela isso é um dado muito violento, na verdade, né? Mas quando a gente olha para direito de ir e vir ali, eu acho que tem outras histórias por trás também, sabe? Eu acho que esse dado ele também fala sobre acesso à cultura, acesso à cidadania, acesso à dignidade, acesso ao básico, sabe? Acesso à mobilidade, acesso à possibilidade de... E quando eu falo mobilidade, não só mobilidade no sentido de ir e vir mesmo do ponto A ao ponto B, mas mobilidade no sentido de você conseguir sonhar com próximos passos para você, para sua família, próximos passos de carreira, próximos passos de crescimento pessoal, né? E tudo isso é uma violência que o território ainda atravessa. Cléo, vamos fazer um parênteses aqui para quem está te ouvindo agora, de fora da favela, saber que população é essa. Claro que os dados nos mostram mais do Rio e de São Paulo, mas que dados nacionais você tem? Quantos são os favelados hoje no Brasil? Perfeito. A gente está falando que hoje, em dados oficiais, segundo o IBGE, a gente tem 17,2 milhões de pessoas vivendo em favelas ou territórios vulnerabilizados, né? A nossa vivência aqui, né, de território, diz que esse dado ele pode ser quase que o dobro. Isso se dá também pela dificuldade de fazer o censo, né, demográfico dessas pessoas, né? Dentro do universo da pesquisa, a gente conversou com mais de 4 mil pessoas e 62% dessas pessoas são mulheres, que é um reflexo direto também da população de favela, né? Quando a gente olha para o cenário Brasil, a gente vê que dentro do território de favela vivem mais mulheres do que homens e que muitas dessas mulheres são mães solo, né? Pessoas que acreditam, né, que estão sonhando com um futuro melhor ali para si e para o próximo. Vamos dar um pulo agora para a saúde, para a educação. Como é que está o acesso dessas pessoas a esses direitos básicos? Olha, saúde, educação, transportes foram pontos que dentro da pesquisa vieram com a avaliação regular. Ou seja, o que esse dado diz para a gente na prática? Que até existe um posto de saúde, até tem ali uma creche, tem o básico, mas que o básico não está sendo bem feito, né? Quando você lê o regular, existe a creche, mas está faltando material escolar, mas de repente a merenda não é de qualidade. Existe o transporte, mas o ônibus ele passa a cada 1 hora e olhe lá, se eu perder esse ônibus, já estou atrasada para o trabalho.
Então, quando a gente olha para a avaliação desses serviços que são básicos como regular, o que a gente pode inferir precisa melhorar, né? Existe, mas ainda não atende com qualidade, ainda não entrega dignidade para a favela. Me conta outra coisa, presidente. A entrada dos filhos na universidade está aparecendo como um objetivo, né? Para muitos dos moradores, eu vi aqui nos dados da pesquisa. O que isso diz sobre expectativas de mobilidade social, papel da educação nesse imaginário das famílias que vivem na favela? A educação dentro do território, ela é vista como a possibilidade de um caminho melhor. É visto também como um lugar de eu não consegui ter aquele acesso, mas para os meus filhos eu vou dar o melhor, né? Então, quando a gente vê que a maioria dos nossos respondentes, né, tem entre 31 e 49 anos, e esse é o sonho que retorna, ver meus filhos tendo possibilidade de educação, o que a gente pode inferir é isso. De repente foram pessoas ali que não tiveram acesso à educação de qualidade, mas que todo o esforço que elas fazem agora é para garantir que os filhos dela vão ter, né? A gente esteve na Brasilândia para gravar uma reportagem também, entrevistamos uma empreendedora e ela falou assim, olha, eu comecei a trabalhar quando eu tinha 6 anos e naquela época o meu sonho era poder sair da escola e ir para a casa das minhas coleguinhas, como o resto do meu grupinho ali fazia, para estudar. Mas não, eu tinha que ir para o ônibus vender bala. Hoje em dia, minha filha tem 15 anos e todos os meus esforços para poder colocar ela numa faculdade, poder dar tempo para ela priorizar o estudo e ter aquilo que eu não tive, né? E isso para mim mexeu muito porque é um reflexo do como pensam, do como sentem, né? Essas pessoas que estão olhando para a educação como porta de mobilidade social para os seus. Esses dados tocam no nosso coração porque é um reflexo quase que instintivo de pais e mães de baixa renda, né? Não querem ver seus filhos repetindo as suas agruras, as suas mazelas. Eles fazem de tudo para isso. 2, 3 empregos, pouquíssimas horas de sono. Inclusive se submetem a humilhações. Agora, Cléo, segurança alimentar, hein? Muitos desses pais estão fazendo isso justamente para não faltar comida dentro de casa. A gente está vivendo um governo, né, que anuncia que tem um compromisso de colocar mais comida dentro da casa das pessoas. Quem mora na favela, você nos disse que são 20 milhões de brasileiros, podendo chegar a 40 milhões. Está sentindo isso acontecer? Olha, Edu, esse não foi um aspecto que a gente mapeou dentro da nossa pesquisa, né? O que eu posso te contar aqui do ponto de vista de vivência do território é que hoje a gente ainda enfrenta um cenário muito grande de pobreza nutricional, né? Então, quando a gente olha assim, às vezes as pessoas até têm acesso à alimentação, mas acho que o que a gente precisa e que o governo pode trabalhar para chegar lá através de seus programas é melhorar a qualidade nutricional, porque não é só sobre você ter todos os alimentos, né? Você sair dessa pobreza alimentar significa você estar nutrindo o seu corpo com os ingredientes corretos, né? E muitas vezes eu acho que é isso que falta quando a gente fala de alimentação dentro do território, sabe? Faz todo sentido. Tem a ver com saúde, tem a ver com escolhas, né? E acesso. Agora, o estudo, voltando então para o escopo geral do estudo, vocês revelaram que cerca de 8 em cada 10 moradores se identificam como negros. Como é que esse dado ajuda a entender a desigualdade que no Brasil é estrutural e que se concentra na favela? Isso para a gente mostra apenas um dado histórico, né? Até mesmo como as favelas foram constituídas, né? Então, historicamente, a população negra sempre teve mais dificuldade de acesso, sempre foi privada de oportunidades. E essas pessoas, as favelas têm esse histórico, né? Elas foram se concentrando à margem dos grandes centros, porque as pessoas elas precisavam vir para os grandes centros trabalhar, e muitas vezes, para não ter que cruzar a cidade, era mais fácil você buscar o quê? Um território mais próximo ao seu local de trabalho. Como não se podia pagar pelas áreas nobres, foram criando esses adensamentos urbanos, né? Que a gente chama de favela. Então, isso para mim tem uma intersecção direta, inclusive, com a história, ou com a contextualização do que é a favela, né? Então, assim, quando a gente fala de que a população negra é a maioria, é muito importante que a gente conheça sobre história, né? Que a gente olhe para esse histórico, porque é daí que vem, né? Essa população que historicamente é marginalizada, ela foi se condensando aonde podia, sempre atrás de oportunidade, né? E isso se reflete até os dias de hoje, né? Hoje em dia, o que eu vejo é que existe, sim, maior mobilidade social, mas o trabalho, o esforço que tem que ser feito para que isso se torne uma coisa igual, um campo de oportunidade igual para as pessoas, independente de cor, raça, classe social, eu não sei se é utópico, mas eu posso te dizer que ainda está distante, sabe? Então, esse é um dado que não surpreende dentro da nossa pesquisa, né? Que majoritariamente as pessoas de favela sejam pessoas que se declaram ali como pretas e pardas. De fato, 80%, né? 8 de cada 10. A gente já mostrou para o pessoal que está nos ouvindo aqui
qual o tamanho da favela no Brasil. Agora eu queria que você nos dissesse também quais são as maiores favelas no Brasil, Rio e São Paulo. Esses números flutuam ou o ranking permanece estável? Os números flutuam e eu posso explicar por quê. Por quê? Até antes de falar quais as maiores favelas do Brasil. Tem uma coisa que é assim, ó, quais são os critérios para você considerar o que é uma favela, né? Um dos principais tópicos é sobre titularidade de posse. O que titularidade de posse significa na prática? É que ninguém pode tirar aquela pessoa daquele território. Eu estou reconhecendo aquela área, aquele espaço, como um espaço onde você está morando, eu estou reconhecendo. Só que junto com essa titularidade de posse, precisa vir obra e infraestrutura territorial. Porque quando não vem, o que você está fazendo é só mascarando dados, né? Você dá o título de posse para aquela pessoa, aquele território deixa de ser considerado uma favela, uma área de vulnerabilidade social, né? Quando na prática não é assim, porque a pessoa tem um papel que diz que aquele pedaço de terra é dela, não muda o entorno, né? Então, com titularidade de posse, deveriam vir obras e infraestrutura. Então, por isso também que esses números acabam flutuando. Por exemplo, tem uma favela aqui em São Paulo, que é uma das maiores do Brasil, que é ali Heliópolis, e uma parte de Heliópolis tem titularidade de posse, e por isso ela acaba não sendo considerada favela em sua integralidade. Quando, na verdade, o contexto de todas as pessoas que vivem ali em Heliópolis, ele é muito parecido, ele é muito similar, né? Então, o que é isso que a gente está considerando para chamar de favela ou não, né? Mas falando de ranking mesmo, quando a gente olha para nível Brasil, de acordo com o censo de 2022 do IBGE, né, as maiores favelas são Rocinha, lá no Rio de Janeiro, com 72 mil moradores, a Sol Nascente em Brasília, com 70 mil moradores, e olha que legal não, né? Mas olha que interessante esse dado, porque eu estive em Brasília e eu conversei com algumas pessoas na rua mesmo, sabe? Pegando Uber, puxando o assunto no restaurante, enfim, com algumas pessoas. E muitas pessoas acreditam que Brasília não tem favela. E aí, quando olha para esse dado aqui, que na verdade Brasília tem a segunda maior favela do Brasil, considerada pelo IBGE, o que está acontecendo, né? Que visão é essa que a gente está tendo sobre o que é, o que não é esse território, né? Cléo, muito legal nossa conversa, mas o nosso tempinho já está acabando. Eu queria, por favor, que você deixasse para a gente uma mensagem final sobre o que é para onde nós estamos indo, né? E principalmente para onde iremos se a política pública não mostrar as caras de vez. Bem, favela, gente. Tem muita gente que fala assim, não tem favela, não pode falar sobre favela. E a gente tem que entender uma coisa, se a gente considera que favela é um problema, é aí mesmo que a gente precisa falar sobre isso. Porque se a gente não coloca o dedo num problema, a gente não consegue resolver aquilo. E a gente tem que entender problema por quê? Por causa do adensamento populacional? Porque falta transporte público? Beleza, então como que a gente leva melhorias para esse território? Como que a gente age como agente e não como detrator, né? Porque, afinal de contas, 90%, muito mais que isso, na verdade, das pessoas que moram no território de favela são pessoas de bem, são pessoas que estão querendo progresso, né? Estão querendo avançar. Como que a gente ajuda isso? Porque nós todos, né, somos brasileiros, temos direitos de acesso igual, e por que então uma camada da população tão significativa, né, essas 17 milhões de pessoas não estão tendo isso com facilidade, né? Então, acho que a minha reflexão é essa, para olhar com carinho para o território, porque favela não é um lugar só de problema, mas, claro, também é de solução. Muito obrigado. Eu acho que essa é a mensagem mesmo, que fica menos preconceito, muito mais empatia e todos de mãos dadas para que todos possam melhorar de vida, não só aquela minoria imensa que provoca ou que perpetua essa desigualdade. Cléo Santana é co-presidente do Instituto de Pesquisa Data Favela, conversou comigo aqui no JR 15 Minutos, que foi a edição 1352 hoje. Obrigado, viu, Cléo? Muito obrigada, Edu. Olha, você acompanha o 15 Minutos na sua plataforma de streaming predileta. Pode escolher, mas está tudo no r7.com. Está tudo compilado lá. Você pode baixar o aplicativo R7 no seu celular e acompanhar, inclusive, as notícias do Brasil e do mundo em tempo real. Eu quero agradecer a produção de David Bezerra, das estagiárias Agatha Tavares, Bárbara Maiato, Mariana Picciarelli, a sonoplastia de Bruna Franco, coordenação de conteúdo Deni Almeida, direção editorial de Tiago Contreira e vice-presidência de jornalismo de Antônio Guerreiro. Eu sou Edu Ribeiro, agradeço a sua companhia. Bora para a próxima.